Minha tia, satisfeita, me entregou um saco de lixo na frente de toda a família. Suas coisas, Beatriz, disse, sorrindo. Você tem até amanhã para sair do quartinho dos fundos. A casa agora é minha. Eu tinha acabado de voltar do enterro da minha avó. Ainda estava de preto. Ainda tinha terra do cemitério no sapato. Deixa-me explicar como cheguei nesse momento. 3 semanas antes, minha avó Elsa morreu. Eu morava com ela há 2 anos, desde que perdi o emprego, o apartamento e o marido, nessa ordem. Aos 32 anos, voltei para a casa da minha avó como uma fracassada. Pelo menos era assim que minha tia Beatriz me chamava, sempre que podia, na frente de quem quisesse ouvir. A Adriana está de volta, ela anunciou no último Natal, porque não consegue se manter sozinha, igualzinha à mãe. Minha mãe, Raquel, baixou a cabeça. Ela também morava de favor, num quartinho na casa de uma amiga, desde que o segundo marido a largou. Na nossa família, as mulheres da linhagem da minha mãe sempre foram tratadas como cidadãs de segunda classe, e Beatriz fazia questão de lembrar. A vovó era diferente. Me acolheu sem julgamento. Me deu o quarto dos fundos, me incluiu na rotina, me fez sentir humana de novo. Nos últimos meses, quando ela ficou doente, fui eu quem cuidou. Eu quem dava banho, trocava fralda, passava a noite acordada quando a febre subia. Beatriz aparecia uma vez por semana para supervisionar e reclamar que eu estava fazendo tudo errado. Você não sabe cuidar de idoso, devia ter contratado uma profissional. Com que dinheiro, tia? Esse é o seu problema, não é? Quando a vovó morreu, eu estava segurando a mão dela, sozinha, 3 da manhã. Beatriz estava em casa, dormindo. Minha mãe estava no quartinho dela, sem carro para vir. O enterro foi no dia seguinte. Beatriz assumiu tudo. Escolheu o caixão, a igreja, as flores, não me consultou sobre nada. Você não tem condição de opinar, disse ela, quando reclamei. Quem paga, decide. No velório, ouvi ela falando para as amigas. Coitada da mamãe, passou os últimos meses sendo cuidada pela Adriana. Imagina o sofrimento. Uma semana depois, a leitura do testamento. Estávamos todos na sala de jantar da casa da vovó, que tecnicamente ainda era onde eu morava. Beatriz sentou na cabeceira, como se já fosse dona. O marido dela, Renato, do lado direito. O filho deles, Lucas, do outro. Minha mãe e eu espremidas no canto. Doutor Henrique, o advogado, abriu a pasta. O testamento da senhora Elsa Mendes é claro e foi registrado há 8 meses. 8 meses, quando a vovó já estava doente, quando Beatriz tinha acesso total a ela. A leitura começou. Casa principal para Beatriz. Apartamento do centro para Beatriz. Conta bancária para Beatriz. Joias para Beatriz. Carro para o Lucas. Para minha mãe, uma quantia em dinheiro que mal pagaria 6 meses de aluguel. Para mim, nada. Meu nome não foi mencionado uma única vez. Beatriz sorriu. Não um sorriso de satisfação discreta, um sorriso de vitória, de quem ganhou uma guerra. Bom, acho que tá tudo resolvido. Espera, minha mãe interrompeu. Adriana morava aqui, cuidou de mamãe. Como ela não recebe nada? Morar de graça e comer de graça por 2 anos já foi bastante, não acha? Beatriz respondeu. Considere isso a herança dela. Senti o rosto queimar. Tia, eu cuidei da vovó. Eu... Você fez o mínimo. Ela cortou. E fez mal. Se eu tivesse contratado alguém competente, talvez mamãe ainda estivesse viva. O ar sumiu da sala. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada, querida. Só estou dizendo que você não tem direito de reclamar. O testamento é claro. Mamãe sabia o que fazia. Dr. Henrique pigarreou. Há um prazo de 45 dias para contestação, caso... Não vai haver contestação, Beatriz interrompeu. Certo, Raquel? Minha mãe olhou para mim, depois para Beatriz. Vi o medo nos olhos dela. O mesmo medo que via a vida inteira. Medo de confrontar. Medo de perder o pouco que tinha. Certo, minha mãe sussurrou. Beatriz se levantou. Ótimo. Adriana, você tem até amanhã para retirar seus pertences do quarto dos fundos. Vou reformar a casa e preciso do espaço. Amanhã? Eu não tenho para onde ir. Esse problema é seu, não meu. Ela saiu da sala. Renato foi atrás, sem me olhar. Lucas hesitou na porta. Prima, eu sinto muito, mas não posso fazer nada. Fiquei ali, paralisada. Minha mãe chorava baixinho. Foi quando o Dr. Henrique se aproximou.
Senhorita Adriana, ela me pediu para entregar isso pessoalmente, separado do testamento oficial. Era uma caixa de madeira, maóguino escuro, detalhes entalhados à mão. Eu conhecia aquela caixa. Ficava na estante do quarto da vovó, sempre trancada. Ela disse que você saberia o que fazer. Peguei a caixa. Pesava mais do que parecia. E mais uma coisa, Dr. Henrique continuou. Esse testamento que li hoje não é o único que sua vovó fez. Havia um outro, anterior. Mas foi substituído há 8 meses. Substituído por quê? Ele olhou para a porta por onde Beatriz tinha saído. Isso eu não posso dizer, mas talvez essa caixa tenha respostas. Naquela noite, sozinha no quarto dos fundos, abri a caixa e descobri que meu nome não estava no testamento porque eu guardava algo muito mais valioso do que dinheiro. Eu guardava o segredo que podia destruir Beatriz. Dentro da caixa havia fotografias antigas, cartas amareladas, documentos dobrados e um diário de couro gasto. Mas o que me chamou a atenção foi um envelope pardo com um bilhete grampeado. Adriana, minha neta, se está lendo isso é porque não tive coragem de contar em vida. Perdoe uma velha covarde. A verdade está aqui. Use com sabedoria. Te amo mais do que palavras podem dizer. Vovó Elza. Abri o envelope. Dentro, 4 documentos. O primeiro, uma certidão de nascimento de 1952. Nome, Isabel da Silva Santos. Mãe, desconhecida. Pai, desconhecido. Local, Santa Casa de Porto Alegre. O segundo, um recorte de jornal amarelado. Bebê abandonado encontrado em igreja. Menina de aproximadamente 2 meses será encaminhada para orfanato. O terceiro, uma foto em preto e branco. Uma mulher jovem segurando um bebê. No verso, letra da vovó. Elza e Adriana, 1952. Meu nome, em 1952. 70 anos antes de eu nascer. O quarto documento era uma carta da vovó, datada de 1 mês antes de morrer. Para quem encontrar esta caixa, tem uma confissão. Em 1952, tive uma filha chamada Adriana. Ela morreu com 2 meses de vida de febre. A dor foi insuportável. Naquele mesmo mês, encontramos uma bebê abandonada na igreja. Meu marido e eu tomamos uma decisão desesperada. Registramos a bebê como nossa filha biológica. Demos a ela um novo nome, Beatriz. Beatriz não é minha filha de sangue. Ela nunca soube. Raquel, minha segunda filha, é biológica. Mas Beatriz sempre foi tratada como a mais velha, com todos os privilégios. Há 10 anos, Beatriz encontrou documentos antigos e descobriu a verdade. Ela me confrontou, exigiu que eu nunca contasse a Raquel. E há 8 meses, quando fiquei doente, ela me fez assinar um novo testamento sob a ameaça de revelar tudo e destruir a família. Eu cedi. Estava fraca, com medo, confusa. Ela me fez excluir Adriana e reduzir Raquel. Me fez dar quase tudo para ela. Mas guardei esta caixa para minha neta, porque Adriana sempre foi a luz que me lembrava da filha que perdi, e porque ela merece saber a verdade. Beatriz não é herdeira legítima de sangue, mas mais importante, ela chantageou uma velha doente, forçou a mudança do testamento. Isso é crime. Adriana, faça justiça, não por vingança, por verdade. Com todo o meu amor, vovó Elza. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei os papéis. Beatriz era adotada, ilegalmente, sem registro formal, e tinha chantageado a vovó para roubar a herança. Minha mente girava, precisava de mais provas, precisava confirmar. Na manhã seguinte, Beatriz apareceu no quarto às 7 da manhã. Ainda aqui? Estou arrumando minhas coisas. Ela olhou para a caixa de mogano no canto. O que é isso? Lembranças da vovó. Vi algo passar pelo rosto dela. Reconhecimento. Medo. Mamãe te deu essa caixa? O Dr. Henrique entregou. Beatriz se aproximou. Me deixa ver. Não. Adriana, essa caixa pertencia à minha mãe, agora pertence a mim. A vovó deixou para mim especificamente. Pergunte ao Dr. Henrique. Ela me encarou. Nos olhos dela vi o mesmo cálculo que vi quando ela sorriu na leitura do testamento. O que tem nessa caixa? Fotos, cartas, memórias. Que tipo de memórias? Antigas.
Beatriz respirou fundo. Adriana, eu vou ser clara. Eu não sei o que mamãe colocou nessa caixa, mas se tiver alguma coisa que você acha que pode usar contra mim, pense 2 vezes. Você não tem dinheiro, não tem emprego, não tem advogado, e eu tenho tudo isso. Se você tentar qualquer coisa, eu acabo com você. Está me ameaçando? Estou sendo realista. Você tem até o meio-dia para sair e leva essa caixa com você. Não quero nada que pertenceu à minha mãe dentro da minha casa. Ela saiu. Liguei para minha mãe imediatamente. Contei tudo. Ela veio correndo. Quando leu a carta da vovó, começou a chorar. Beatriz não é minha irmã de sangue? Não. E ela sabia há 10 anos e chantageou a vovó. Como ela pôde? Mãe, o testamento foi modificado sob coação. Isso é crime. A gente pode contestar. Com que dinheiro? Com que advogado? Doutor Henrique? Doutor Henrique trabalha para a família há 30 anos. Você acha que ele vai contra a Beatriz? Ela tinha razão. Beatriz tinha recursos, conexões, poder. Nós tínhamos uma caixa de papéis velhos e nenhum centavo. Ao meio-dia, 2 homens apareceram com caixas. A senhora Beatriz mandou ajudar na mudança, disse um deles. Não era ajuda, era expulsão. Coloquei minhas roupas em sacos de lixo, os mesmos sacos que Beatriz tinha me dado. Minha mãe me ajudou a carregar tudo para o carro dela, um Uno velho com o escapamento furado. Quando saímos, Beatriz estava na varanda. Ela acenou. Boa sorte, Adriana. Você vai precisar. Fernanda, esposa de Lucas, estava do lado dela. Tirou uma foto com o celular. Para o grupo da família, disse ela, rindo. Para todo mundo saber que a casa está finalmente limpa. Senti minha mãe apertar minha mão. Não reage. Não vale a pena. Mas eu já tinha decidido. Ia valer a pena, sim. Ia valer cada segundo. Fomos para o quartinho da minha mãe nos fundos da casa da amiga dela. 12 metros quadrados. Um colchão de solteiro, um armário de compensado, um ventilador quebrado. A gente se aperta, minha mãe disse, tentando parecer otimista. Éramos 2 mulheres adultas num quarto menor que banheiro de shopping. Naquela noite, espalhei todos os documentos da caixa no chão. Li cada carta, cada anotação, cada papel. Precisava entender a história completa. A primeira Adriana, minha tia-avó que nunca conheci, morreu em novembro de 1952. Uma semana depois, meus avós encontraram a bebê abandonada na igreja. Estavam destruídos pela perda. Tomaram a bebê como se fosse milagre divino. Registraram como filha biológica, subornando alguém do cartório da época. Deram o nome de Beatriz. 5 anos depois, nasceu Raquel, minha mãe, a filha biológica que nunca soube que era a única de sangue. A vovó viveu 70 anos com esse segredo. 70 anos de culpa, de medo, de amor misturado com mentira. E Beatriz descobriu. Encontrou os papéis há 10 anos. E ao invés de confrontar com amor, confrontou com cálculo. Usou a informação como arma. Transformou a verdade em chantagem. Precisava de mais provas. Os papéis que eu tinha mostravam a adoção ilegal, mas não provavam a coação no testamento. Lembrei de algo que Dr. Henrique disse. Havia outro testamento, anterior. Liguei para ele no dia seguinte. Dr. Henrique, preciso de uma cópia do testamento anterior, o que foi substituído. Silêncio na linha. Senhorita Adriana, eu não posso. O senhor disse que minha avó me daria respostas. Ela deu, mas preciso de mais. Outro silêncio. Venha ao meu escritório amanhã, às 8, antes do expediente, e não conte a ninguém. No dia seguinte, estava lá às 7h30. Dr. Henrique me recebeu com a porta fechada. O que vou te mostrar pode me custar a carreira, mas sua avó foi minha cliente há 30 anos, e o que fizeram com ela nos últimos meses não foi certo. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Este é o testamento original, escrito há 3 anos, quando sua avó ainda era lúcida e saudável. Li o documento. A divisão era completamente diferente.
Casa principal dividida entre as duas filhas, apartamento do centro para Adriana, para mim, conta bancária dividida igualmente, joias para Raquel, carro para Lucas. E uma cláusula especial. À minha neta Adriana, deixo também a responsabilidade de guardar os documentos da Caixa de Mogno e revelar a verdade da família quando julgar apropriado. Ela ia me deixar o apartamento e a verdade. Sim, mas há 8 meses, Beatriz veio ao meu escritório. Trouxe sua avó. A senhora Elsa estava fraca, mal conseguia andar. Beatriz disse que a mãe queria modificar o testamento. E o senhor deixou? Doutor Henrique baixou os olhos. Sua avó assinou. Legalmente eu não podia impedir. Mas eu vi o jeito que Beatriz olhava para ela. Vi sua avó tremendo. Vi lágrimas. Por que não fez nada? Porque fui e sou covarde. Ele me encarou. Mas guardei o testamento original. E guardei isso. Ele tirou outro papel. Uma declaração assinada pela vovó, datada de uma semana antes de morrer. Eu, Elsa Mendes, declaro que o testamento assinado em março deste ano foi feito sob coação da minha filha Beatriz. Ela ameaçou revelar segredos familiares que destruiriam a honra de pessoas que amo. Assinei por medo, não por vontade. Peço que minha neta Adriana seja reconhecida como guardiã da verdade e que a justiça seja feita. Assinado, Elsa Mendes. A assinatura era trêmula, quase ilegível. Mas era da vovó, eu reconhecia. Ela me deu isso 3 dias antes de morrer. Doutor Henrique disse. Pediu que eu guardasse até você vir me procurar. Disse que você viria. Segurei o papel como se fosse feito de ouro. Isso é prova de coação. Sim. Posso contestar o testamento. Pode e provavelmente vai ganhar. Por que o senhor está me ajudando agora? Ele suspirou. Porque sua avó me olhou nos olhos antes de morrer e disse: Henrique, eu sei que você é fraco, mas uma hora a verdade vem, e quando vier, escolha o lado certo. Estou escolhendo. Saí do escritório com as provas que precisava. Agora era minha vez. Não fui direto para Beatriz. Primeiro, precisava de advogado. Doutor Henrique indicou uma colega, doutora Márcia Albuquerque, especialista em direito sucessório. Ela me recebeu no mesmo dia. Mostrei tudo. Os documentos da Caixa, o testamento original, a declaração da vovó. Ela leu com atenção clínica. Quando terminou, tirou os óculos. Você tem um caso. Sério? A declaração de próprio punho alegando coação, combinada com o testamento original e os documentos que provam a chantagem, são base sólida para anular o testamento atual. E Beatriz? Pode responder por extorsão e abuso de pessoa vulnerável? São crimes. Eu não quero que ela vá presa. Doutora Márcia me olhou surpresa. Você não quer? Quero justiça. Quero o que a vovó me deixou. Mas Beatriz foi minha tia a vida inteira. A vovó a amava, mesmo com tudo. Então o que você quer? Pensei por um momento. Quero que ela admita. Quero o apartamento que era para ser meu. Quero que minha mãe receba o que merece. E quero que Beatriz peça desculpas. Não para mim, para a memória da vovó. Doutora Márcia assentiu. Posso propor um acordo extrajudicial. Se ela aceitar, evitamos processo público. E se não aceitar? Se não aceitar, a gente processa. E a verdade vem à tona. Incluindo a adoção ilegal? Incluindo tudo. Marcamos a reunião para 2 dias depois, na casa da vovó. Território de Beatriz, por enquanto. Cheguei com doutora Márcia às 10 da manhã. Minha mãe veio junto, tremendo, mas determinada. Beatriz nos recebeu na sala de estar. Renato do lado dela, braços cruzados. Lucas no canto, visivelmente incomodado. Que bom que trouxe advogada, Beatriz disse, irônica. Finalmente arranjou dinheiro para alguma coisa. Doutora Márcia está trabalhando pro bono. Ela achou o caso interessante. Beatriz estreitou os olhos. Doutora Márcia abriu a pasta. Senhora Beatriz, vou ser direta. Temos em mãos provas documentais de que a senhora coagiu sua mãe a modificar o testamento.
Temos o testamento original, uma declaração assinada pela falecida alegando coação e documentos que provam a natureza da chantagem utilizada. A cor sumiu do rosto de Beatriz. Que documentos? Coloquei a certidão de nascimento de Isabel da Silva Santos sobre a mesa. Esses documentos. Beatriz olhou para o papel, depois para mim, depois para o papel de novo. Onde você conseguiu isso? A vovó me deu, junto com uma carta explicando tudo. Tudo o quê? Que você não é filha biológica dela, que você descobriu isso há 10 anos, que você usou essa informação para chantageá-la, que você a forçou a mudar o testamento quando estava doente e vulnerável. Renato se levantou. Isso é mentira. Não é, Lucas disse do canto, a voz quebrando. Eu sabia, pai. Eu ouvi vocês conversando. Mãe ameaçou a vovó várias vezes. Lucas! Beatriz gritou. Chega, mãe. A vovó morreu infeliz por sua causa. Ela estava sempre chorando nos últimos meses. O silêncio que se seguiu foi devastador. Beatriz sentou, como se as pernas tivessem sumido. Você não entende, ela disse, a voz irreconhecível. Descobrir que sua vida inteira foi mentira, que você não é quem pensava, que sua mãe não é sua mãe de verdade. A vovó era sua mãe, minha mãe disse, finalmente encontrando a voz. Ela te escolheu, te criou, te amou por 50 anos e você a torturou nos últimos meses de vida. Eu estava com raiva, 70 anos de mentira. Então você desconta numa velha doente? Você rouba a herança da sua sobrinha que não tem nada? Você humilha sua irmã a vida inteira por algo que ela nem sabia? Beatriz começou a chorar. Não lágrimas de manipulação, lágrimas reais, feias, desesperadas. Eu não sei quem eu sou, ela soluçou. Minha mãe não era minha mãe. Minha vida foi construída em cima de mentira e eu não sabia como lidar. Então você lidou destruindo todo mundo em volta? Em vez de pedir ajuda, você atacou? Ela não respondeu. Doutora Márcia pigarreou. Temos duas opções. Opção 1. Entramos com o processo de anulação de testamento. Os documentos vêm a público, incluindo a adoção irregular, a senhora enfrenta possível processo criminal por coação, a família é exposta. Todos perdem. Beatriz ergueu os olhos. Opção 2? Acordo extrajudicial. A senhora concorda em redistribuir os bens conforme o testamento original? O apartamento do centro vai para Adriana, as joias vão para Raquel, a casa principal é dividida. Em troca, os documentos permanecem privados e não há processo criminal. E se eu não aceitar? Então processamos, e a história de Isabel da Silva Santos vira domínio público. Beatriz olhou para Renato. Ele estava pálido. A escolha é sua, eu disse. Mas lembra do que a vovó sempre dizia? Família não é sobre sangue, é sobre escolha. Você pode escolher continuar destruindo ou pode escolher reconstruir. O silêncio durou uma eternidade. Há 3 semanas, recebi uma carta. Sem remetente, mas reconheci a letra. Adriana, eu nunca vou conseguir dizer isso pessoalmente, então escrevo. Eu sinto muito. Não pelo que fiz com o testamento. Isso eu mereço pagar. Sinto muito por como te tratei a vida inteira. Você não tinha culpa de ser a favorita. Eu descontei em você uma dor que não era sua. A mamãe te amava porque você representava esperança. Eu representava um segredo que ela não conseguia olhar direito. Não espero perdão, mas queria que você soubesse. Eu sei que errei e vou carregar isso para sempre. Beatriz. Não respondi. Não sei se vou responder. Mas guardei a carta. Na mesma caixa de mogno que agora fica na estante do meu apartamento, junto com as fotos da primeira Adriana, as cartas da vovó, os documentos que mudaram tudo. Um dia, se eu tiver filhos, vou mostrar essa caixa para eles. Vou contar a história completa. As mentiras, as dores, as escolhas impossíveis. Vou explicar que família não é sobre perfeição. É sobre sobreviver junto.
mesmo quando dói. Minha vovó me deu mais do que apartamento ou joias. Me deu a responsabilidade de transformar segredo em história, de pegar uma ferida de 70 anos e deixar ela finalmente cicatrizar. Meu nome não estava no testamento. Beatriz fez questão de me apagar. Mas toda a história era minha, sempre foi, e agora eu escolho o que fazer com ela. Você já passou por algo parecido? Já descobriu um segredo de família que mudou tudo? Ou talvez seja você quem guarda o segredo, quem carrega o peso que ninguém mais conhece. Me conta aqui nos comentários, se você encontrasse uma caixa com a verdade sobre sua família, teria coragem de abrir? E a pessoa que te fez mais mal na vida, você perdoaria se ela pedisse desculpas? Se essa história te fez pensar em alguém, compartilha. Às vezes a pessoa que precisa ouvir está esperando há anos. Deixa o like se chegou até aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Até a próxima história.